Então, supondo que todos estejam de acordo com a gravação dessa aula, vamos começar um pouco a nossa jornada, vamos começar a nossa jornada de hoje. Muito bem, qual que é a agenda da aula de hoje? A agenda da aula de hoje é a seguinte, ainda continuando naquele tema grande que era o de como é que você infere a partir dos, como é que você infere a partir dos dados de preços e quantidades, obviamente com uma quantidade não trivial de premissas sobre demanda e estrutura de custos, como é que você infere qual a natureza do jogo ou interação estratégica dos players que geraram esses dados de preço e quantidade. A gente começou a aula passada falando, olha, a primeira abordagem foi a abordagem do Bresnahan, de 1982, também conhecida como a abordagem do parâmetro de conduta. A ideia do parâmetro de conduta era você conseguir identificar a inclinação da curva de demanda e, dada uma premissa sobre a inclinação da curva de demanda e como essa inclinação da curva de demanda se relaciona com os deslocadores de demanda, ou uma premissa sobre custos marginais, a gente conseguia recuperar um parâmetro, que eu chamei de lambda, e a gente conseguia mapear, isso quer dizer na forma de testes de hipótese, em diferentes estruturas de mercado. Muito bem, o que vai acontecer? Isso foi o estado da arte por boa parte dos anos 80 e durante boa parte dos anos 80 e dos anos 90. No final dos anos 90, você tem dois problemas, um problema conceitual, que é o problema da crítica de Quartz, que você até pode estimar esse parâmetro lambda, mas é muito difícil imaginar que você saiba exatamente qual estrutura de mercado você está se referindo a partir do lambda, qualquer que seja ele estimado. O segundo problema é um problema de ordem mais prática, que é o fato que, em muitos casos, você tem mercados com produtos diferenciados. Os mercados com produtos diferenciados, você tem um dificultômetro adicional, que não apenas você tem que conseguir uma estimativa consistente deste parâmetro de conduta, que presumivelmente pode ser heterogêneo entre as diferentes firmas, mas também tem que desempacotar esse parâmetro de conduta das inclinações das derivadas parciais da função demanda. E essa derivada parcial da função demanda vai ter uma para cada preço quando você está falando de produtos diferenciados. E esse último tema, a abordagem de análise de conduta com produtos diferenciados, vai ser o começo da aula de hoje. Não sei se a gente vai conseguir ir além, é possível que a gente vá além. Quais são os papers que eu acho centrais nessa linha da literatura? Um paper que eu acho que ele é bastante bom para mostrar o estado da arte no final dos anos 90, começo dos anos 2000, é esse do nível aqui, medindo o poder de mercado na indústria de cereais prontos para comer. Então, esse é um que mostra o estado da arte na época onde essa literatura começou. Existe um outro artigo que também está na Econométrica, acho que é esse, Miller e Weinberg, também está na Econométrica, em 2017. Esse aqui eu acho que é
digamos assim, o estado corrente da arte nessa literatura. Então, se vocês forem olhar esses papers, eles vão mostrar um pouco como isso evoluiu, mas o subjacente, a lógica subjacente, ela continua sendo a. O que vai acontecer aqui? A gente tem... os dois papers, eles têm uma coisa em comum. Eles vão avaliar os efeitos sobre os preços decorrentes de uma operação de fusão. Então, por exemplo, aqui, ele vai fazer uma simulação, especificamente, ele não vai, de fato, avaliar uma função, uma fusão, uma operação de fusão específica, porém, neste outro aqui, do Miller e Weinberg, é a fusão da empresa de cerveja Miller e Anheuser-Busch. O que tem de comum, outra coisa que tem muito comum, e é comum a muitas áreas em organização industrial, geralmente, você tem papers que são baseados em setores específicos, pela simples razão que esses dados se tornaram disponíveis num contexto de alguma análise antitrust de um caso. Por exemplo, este do nível de 99, quer dizer, não é 99, foi publicado em 2001, mas este do nível de 2001, ele lançava a mão de dados que se tornaram públicos, ou foram disponibilizados para o Avivo Nível, em relação a uma operação de fusão entre duas empresas no setor de cereais matinais. E esses dados de cereais matinais, o Nível usou para a tese dele para uma porrada de coisa. A questão de random coefficients, todas essas coisas, aquele paper da Economics Letters, e esse aqui foi o principal, esse foi o Job Market Paper dele. Este aqui também, os dados que eles têm, são dados de Nielsen e coisas do gênero, para a fusão entre a Miller e a Anheuser-Busch. Vou falar um pouco sobre qual é a lógica que você faz nesses dois casos aqui. Diferentemente do caso do parâmetro de conduta, onde você não assume nenhuma estrutura de mercado e você vai ter um parâmetro que presumivelmente é a resposta que os dados dão sobre qual é o jogo subjacente. Nessa abordagem, o que você vai fazer você vai assumir várias estruturas para o jogo subjacente, e essas estruturas para o jogo subjacente vão dar algumas premissas para os dados, alguns resultados para os dados que podem ser usados para comparar as diferentes estruturas de mercado. Então, basicamente, qual vai ser o tema aqui dentro? O tema aqui dentro vai ser o seguinte. Eu vou fazer um exemplo dessa abordagem para dois casos específicos para simplificar, mas eles não precisam ser apenas para dois casos, você só tem que saber escrever a função do jeito certo. Tá? Então, basicamente, e vocês estão me acompanhando, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Então, basicamente, a gente vai distinguir entre duas alternativas. Competição. Preços. Oligopólio. Versus competição.
por preços. Cartel. A essência dessa distinção, a essência do procedimento de distinção das coisas vai ser da seguinte forma. Primeira coisa que você vai ter que fazer é, você vai chegar nas condições de primeira ordem associadas com cada equilíbrio. Tá? E, a partir disso, você vai estimar qual seria o custo marginal implícito em cada caso. E 3, você determinaria qual CMG melhor se ajusta aos dados. Tudo bem? Então, essa ideia geral, ela vale para qualquer comparação, você poderia pôr mais competição de preços oligopólio, competição de preços cartel, competição de preços à la Stackelberg, onde você tem um líder e seguidor, você poderia pôr quantidade, você poderia pôr um monte de outras coisas, desde que você conseguisse fazer esses 2 passos aqui, porque o terceiro é um passo mais de um teste estatístico numa abordagem diferente, tá? É um chamado modelos não alinhados. Muito bem, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o passo 1. Então, escrevendo as condições de primeira ordem, você tem J de 1 até J produtos. E você tem K de 1 até K empresas. Sendo que K é sendo que Kzinho é maior ou igual a 1, Kzinho é menor ou igual a J. Tudo bem? Eu escolhi essas 2 alternativas, que é competição de Bertrand com oligopólio versus competição de Bertrand com cartel, porque basicamente você vai ter uma coisa que vai ser diferente. Tá? Muito bem. Então, para mostrar qual é a diferença entre como é que vai ser essas condições de primeira ordem no caso de um cartel e no caso de uma competição oligopólio normal, a gente tem que partir de uma função lucro. Por enquanto, eu vou supor que você tem K empresas produto único. Tá? Então, essencialmente, K é igual a J. Tudo bem? Só para mostrar. Então, o lucro para uma empresa K
qualquer, ele vai ser P J, por PK, simplesmente para mostrar que é a mesma empresa. Tá? Tá? É uma função de P igual a zero. Tá? P é um vetor de preços. Pontinhos, pontinhos, pontinhos até P, J. Tá? Essa é a função de lucro da empresa. O que eu vou fazer? A gente precisa caracterizar direito essas condições de primeira ordem. Por quê? Porque isso aqui é em torno em um equilíbrio de Nash. O que vai acontecer? Cada empresa maximiza I tomando a variável estratégica do oponente como dado. Certo? Muito bem. Então, em torno desse equilíbrio de Nash, a gente tem que as condições de primeira ordem são da seguinte forma: todo mundo vai estar maximizando o lucro. A gente tem del A, del PK igual a zero. Então, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter, olhando aqui no slide anterior, a gente tem, a gente tem, cadê a função lucro? Jesus, eu escrevi ela, tá aqui. Marcar ela com uma cor diferente. E aqui marcar uma coisa diferente, não tem que isso aqui está errado, não é que isso aqui é igual a zero. Isso aqui é alguma coisa, a derivada disso aqui vai ser igual a zero, que a gente vai ver já já. Então, essa derivada é igual a zero, lembrando que a função é deste jeito, então a gente tem que tá? A função de P mais PK menos C, tá? Vezes del PK del K igual a zero. E essa condição de primeira ordem, ela vale para qualquer K em K grande. Certo? Certo, pessoal? Muito bem. Então, olha só. Eu vou em forma matricial. Eu vou ter que gastar minha arte nas coisas. Vou ter que isto aqui vai ser 1, 2, e J, porque essa condição vai valer para cada produto, então a gente pode fazer uma versão empilhada deste negócio. Mais del E1 del E1 del E1 del. Ups, peraí. Ainda não. Aqui é 0 del 2 del 2 pontinhos, pontinhos, pontinhos. 0
pontinhos, 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 del e j, del e j, pontinhos, 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 0, 0, 0, 0, 0, 0, vezes P1 menos C1, pontinhos, 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 PJ, CJ, fecha, igual a 0, pontinhos, 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 0. Tá? Se vocês notarem, basicamente, isso é uma versão empilhada dessas condições de primeira ordem que estão aqui, dessas condições de primeira ordem que estão aqui. Só que, além de empilhada, elas estão na forma matricial. Tudo bem? Alguma dúvida? Professor, uma dúvida. Diga. Nessa primeira, na primeira matriz, essa que você está apontando, quando você fala que ela é diagonal... Ó, essa aqui é diagonal? Isso, quando você fala que ela é diagonal, você já não está supondo que... você não está falando, por exemplo, do caso de cartel onde... Não, ainda não. Exatamente. O que vai acontecer é o seguinte: quando você estiver pensando em Bertrand em outras configurações, essa matriz ela vai ser diferente em jeitos específicos. Estou indo bem passo a passo. Então, aqui é o caso simples, porque mostra o papel dessa matriz aqui. O papel dessa matriz para este negócio. Mas antes de avançar um pouco, eu vou puxar isso aqui e vou falar o seguinte. Então, eu vou mostrar em forma matricial isso aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem esta matriz aqui. Vou colocar ela de um determinado jeito específico, que eu vou chamar ela de delta, produto Kronecker, uma matriz ômega, vezes E menos C. Isso aqui é igual a um empilhamento de zeros, porque a gente tem os zeros aqui do canto. Tá? Já, este animal aqui, ele é... Ops, fui na direção errada. Esse animal é este aqui. Tá? Eu só vou multiplicar ele elemento por elemento, né? Produto Kronecker. Confundi. Esse pontinho. Um delta. Nossa, corrível. Tá? Escrever de novo. Pronto. Porque aqui tem dois pedaços, mas por enquanto não é importante esses dois pedaços. Então, eu vou fazer a conta aqui, a gente vai ter que esse delta pontinho vezes ômega é igual a P menos C, vou colocar um menos na frente aqui, P menos C vezes Q. Então, isso significa que P menos C é igual aqui a menos delta vezes pontinho ômega elevado a menos 1 vezes Q. Ou ainda, Czinho, que é o custo marginal, ele é I mais delta pontinho menos 1 vezes
O que é importante aqui? O importante é que essas coisas aqui elas definitivamente. Estas coisas aqui, elas são uma função dos dados, mais, obrigado, uma função dos dados mais a premissa sobre o mercado. Tá? Então, basicamente, você tem este C aqui, ele é um C em Bertrand mais oligopólio. Tá? E aí, a gente precisa voltar um pouco para entender o papel desta matriz aqui. Basicamente, o que a gente tinha aqui? Então, o papel da matriz delta vezes Então a gente tinha lá atrás que essa matriz, que esse ente aqui era isso aqui. Tá? Então a gente tinha aqui esse negócio aqui. A gente pode escrever isso da seguinte forma. Del Q del del Q J del J. Você tem aqui zero, aqui zero, Isso era o que tinha lá atrás, certo? Isso aqui pode ser isso. Expresso da seguinte forma. Isso aqui é del Q1, del del Q1, Q2, pontinho, pontinhos, pontinhos, del Q J, del Q J. Opa, desculpa, não é del QJ ali é del Q1. Oxi. Del Q1, aqui del QJ, del B1, pontinhos, 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 del QJ, del QJ. Pontinhos, pontinhos, pontinhos. Aí aqui, del Q2, del Q2, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Esta matriz multiplicada, e aí eu vou colocar aqui, elemento por elemento, com essa matriz, que é a matriz identidade. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Tá? Então, o que é esta matriz aqui? Essa é a matriz de efeitos marginais. Essa matriz aqui é a matriz de efeitos marginais. Você estima ela
De qualquer jeito, se você quiser estimar por um sistema de equações de demanda, você pode. Se você quiser estimar por um sistema, um modelo de escolha discreta, você pode também. Essas coisas você estima com as técnicas de demanda que a gente já tinha visto anteriormente. Agora, esse outro termo aqui é como você implementa a premissa que eu tinha falado anteriormente, que era essa aqui. E diferentes configurações dessa matriz aqui vão corresponder a diferentes configurações de mercado. Então, por exemplo, eu vou fazer dois casos. Eu vou fazer um caso onde você tem um oligopólio de Bertrand normal, só que em vez de ser produto único, ela vai ser multiproduto. Então, porque aí vocês conseguem ver a direção que eu vou. E depois eu mostro qual é essa matriz, o papel desta matriz ômega aqui, caso a gente tenha um cartel, tá? Então, competição Bertrand. Empresas multi. Então, basicamente, o que você vai ter? Você vai ter, eu vou fazer o exemplo mais simples. Você vai ter uma empresa, eu vou chamar de K igual a 1, produz 2 produtos. Esses 2 produtos é J igual a 1 e J igual a 2. Tá? As outras J menos uma empresas, desculpa, J menos duas empresas produzem apenas um produto. Muito bem. Então, aqui a gente não precisa se preocupar com as condições de primeira ordem dessas empresas aqui, porque a gente já desenhou elas lá atrás, é a mesma coisa, certo? Agora, para essa primeira empresa, a condição de primeira ordem ela é um pouquinho mais, ela precisa ser desenhada para a gente ter claro o que está acontecendo aqui. Então, a gente tem que, basicamente, a função lucro dessa empresa 1, ela é igual a P1 menos C1 vezes Q1 mais P2 menos C2 vezes Q2. Tudo bem? Então, a gente vai ter uma condição de primeira ordem para o produto 1, del P1, del P1, e a gente vai ter del P1, del P2. Lembrando que o índice do Pi é referente à empresa e o índice do P é referente ao produto. Então, a gente tem essas duas coisas aqui, eu vou separar isso aqui. Vamos lá. Del P1, ele vai ser igual a
Desculpa, né? Tá certo, é P1. Q1 mais P1 menos C1 vezes del Q1 del P1 mais P2 menos C2 vezes del Q2 del P1 igual a zero. A outra condição de primeira ordem, del P2, del P2, até eu me confundo, às vezes, com esses subscritos. Del P1, del P2, igual a Q2, mais P1 menos C1, del Q2, del P1, mais P2 menos C2, Acho que é P2, não? Desculpa, não te ouvia. Não ouvi a pergunta, pode repetir? A primeira derivada é del P2, não? Nessa equação de baixo. Aqui, desculpa. Estão errados os índices. Aqui é del Q1, del P2. Del Q1, del P2. Agora sim. Aí tá certo. Para os outros produtos, ou seja, para os outros J menos 2 igual antes. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou expressar essa coisa em forma matricial igual eu tinha feito aqui atrás. Tá? Então, basicamente, o sistema de equações, o sistema de condições de primeira ordem desses produtos aqui vai ser o quê? Vai ser aqui, J, aí aqui vai ser igual mais, eu acho que eu vou desenhar um pouquinho maior para dar mais espaço para mim. Ah, não, eu sabia que lá atrás estava certo, aqui estava errado. Ah, não, eu sempre me atrapalho com esses índices. Tá? Aqui é P1. Aí aqui, aqui é 1, P2, del, aqui é 1, del, P2, del, J. Aquela primeira matriz está diferente. Está diferente. Eu costumo sempre lembrar que está errada quando eu passo na frente e escrevo esta aqui. Essa que está certa, então. Essa está certa, porque essa aqui vai conformar com ela vai conformar com a equação imediatamente anterior. Tá. Já vou voltar e apagá-la. Aqui, 2, P2, aí aqui, 1, J.
aí aqui é del, aqui, 2, J. Aquela tá transposta, na verdade. Del, J. Isto aqui. Opa, Acho que o último termo da segunda linha, acho que está trocado, não? Os índices. É J aqui. É J e 2. Aí, vamos lá. Aí aqui tem vezes pontinho. E você vai ter assim. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, pontinhos, zeros aqui, zeros aqui. A gente fecha isto, e vem vezes E1 menos E1, J1 menos EJ1. Isto aqui tem que ser igual a uma matriz de um vetor de zeros. Agora deixa eu acertar lá a transposição. Em vez de eu apagar subscrito por subscrito, é a transposta dessa. Bom? Se tem mais alguma que eu copiei. Não, as outras estão certinhas. Esta aqui tem que ser transposta. Todo mundo tá me acompanhando a diferença central das coisas aqui? A diferença central das coisas aqui é que você tem não apenas uma matriz diagonal, mas você tem alguns termos fora da diagonal que representam este termo aqui e este termo aqui. Tá? Em palavras, antes de eu avançar um pouco mais, em palavras, o que significa ter esses dois termos aqui? O que significa essa condição de primeira ordem? Alguém consegue explicar em palavras o que significa essa condição de primeira ordem que eu estou fazendo um quadrado em volta? Receita marginal igual a custo marginal. Sim, mas ela é mais manhosa. É que pode roubar um produto para o outro, né? Dependendo do... Você baixa o preço do P1, impacta não só na quantidade do produto 1, quanto no produto 2. E aí vai afetar o lucro da empresa. Hein? Tudo mais ou menos bem, mas eu vou explicar nas palavras aqui. Tem 3 componentes que você tem de efeitos se você aumentar um epsilon o preço. O primeiro efeito que você tem é o aumento de receita nas unidades que você vende. Certo? O segundo dos elementos é a margem que você perde nas unidades que você deixa de vender. Certo? O terceiro dos elementos é o ganho na margem que você tem, porque algumas das pessoas que você perdeu no pedaço anterior da somatória vão vir para ser atendidas pelo outro produto que você produz. Tá? Então, essa é a essência aí do efeito horizontal que você tem de uma fusão, que o fato dessa empresa 2 estar debaixo do mesmo teto
quer dizer, o produto 2 está sendo produzido debaixo do mesmo teto do que é o produto 1, faz com que esse efeito aqui seja internalizado pela empresa na hora da maximização de preços. Desculpa, na escolha de preços para maximização dos lucros. Então, isso significa que você teria um incentivo para deixar o preço um pouco mais alto. Todo mundo está me acompanhando? Basicamente, essa ideia do multiproduto aqui, tendo esses outros terminhos, é o fato de que você está internalizando os efeitos cruzados dentro do mesmo sistema de condições de primeira ordem. E aí isso dá incentivo para manter os preços mais altos? Dá incentivos para manter os preços mais altos. Porque pensa o seguinte, você tem vamos supor que você não tenha você só produza um produto. Se você subir o seu preço em 5%, isso significa que você vai ter um monte de gente que vai fugir do seu produto, certo? Possivelmente, e é de se imaginar, se você tiver num equilíbrio, é possível imaginar que essa perda de receita, essa perda de lucros associada com esse aumento de 5% seja tal que não vale a pena para você aumentar esse preço. Tudo bem? Imagina que você está na margem ali. O negócio fica um pouco... O efeito no final fica muito perto de zero, mas é negativo, então você fala, puta, não vou fazer isso. Joia? Agora, se você tem 2 produtos sendo feitos juntos, e você decide fazer esse pequeno aumento de preços aqui, você tem esses 2 efeitos aqui sendo negativos. Se eles forem relativamente próximos de zero, e este negócio aqui for positivo, porque é positivo, afinal de contas as pessoas vão fugir do seu produto aqui, entre outros, para o produto 2, esse negócio aqui pode ser positivo o suficiente para mudar a sua decisão se você vai aumentar ou não este preço. Sim, sim. Tá? Então, essa é uma das argumentações que aparece muito, não tão formalmente quanto eu estou colocando aqui, mas ela aparece de forma verbal, muito em casos de antitrust, em operações de integração horizontal, onde você tem uma empresa que compra outra empresa que faz produtos que são, aos olhos do consumidor, meio substitutos. Tá? Por exemplo, os dois papers da econométrica que eu mostrei para vocês eram dos efeitos de justamente operações como essas. Ou seja, do nível de 2000 e pouquinho, eram 2 empresas de sucrilhos. Então, essencialmente, a preocupação era, estando essas empresas de sucrilhos juntas, antes você tinha as marcas de uma das empresas como uma forma de impedir que a outra empresa elevasse os seus preços. Agora, com elas duas debaixo do mesmo telhado, isso não necessariamente é verdade. A mesma coisa para o caso das cervejas no outro pé. Tá? Muito bem. Continuando. Então, a gente tem aqui a mesma fórmula de anteriormente. A gente tem, em forma matricial, isto aqui. Certo? A gente tendo isto aqui em forma matricial, a única diferença, esse cara não vai ser igual numericamente igual ao anterior. Por quê? Porque esta matriz ômega aqui, ela não é diagonal. Agora ela tem termos, não é diagonal que nem era aqui, por exemplo. Agora ela tem termos fora da diagonal, como a gente pode ver aqui, certo? Então a gente teria aqui, custo marginal Bertrand oligopólio 2 é igual a menos
delta vezes pontinho ômega, elevado a menos 1, vezes... peraí, não. Fazer certinho. Não tá certinho. É P mais delta vezes pontinho ômega menos 1 vezes... Só que este carinha aqui, ele é diferente, ele é B mais O2. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? E aí, professor, no caso do cartel, esse ômega seria uma matriz só de ônibus, então? Seria uma matriz como? Só com elementos 1. Exatamente, jovem. Exatamente. Então, no caso de cartel, o que você tem? Você tem essa matriz sendo integralmente composta. Porque aí todos os membros do cartel levam em conta, quer dizer, os membros, cartel completo, né? Os membros do cartel levam em conta o que os outros fazem. Tá? E aí, obviamente, a gente plugaria esta matriz aqui nessa conta, a gente já estimou isso aqui, e a gente teria uma opção aqui. Então, basicamente, a escolha é o seguinte. Custo marginal, Bertrand mais isso aqui, mais versus cartel, Bertrand mais custo marginal, Bertrand mais cartel. Muito bem. Muito legal essa ideia, muito sensacional essa ideia. Tá? Obviamente, então, precisa ser só essa? Não, pode ter um monte de outras aqui. Poderia ter outras, mas como eu falei, eu vou fazer uma coisa, vou fazer uma exposição mais suave, uma exposição mais simples, para a gente... Uma exposição mais simples para vocês entenderem a mecânica do negócio. Agora, legal, tem essa comparação. E como é que eu vou escolher? Como vou escolher isso aqui? Interrogação. Basicamente, a gente vai fazer um negócio chamado teste de hipóteses não alinhadas. Professor, Oi? eu não entendi o que você vai escolher. Qual modelo melhor você dá para dados? Exatamente, só que é um jeito um pouco diferente. Por que é um jeito um pouco diferente? Porque no modelo do parâmetro de conduta, eu vou ter um parâmetro e eu vou comparar esse parâmetro estimado com as formas canônicas de conduta de mercado. Aqui, eu vou gerar implicações das diferentes estruturas de mercado na forma de custos marginais estimados e vou ver qual deles melhor se adequa a alguma coisa que eu já vou falar.
tá? Eu só vou pedir 2 minutinhos aqui que eu tenho que resolver uma coisa e eu já volto. Alô, voltei. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Não. Muito bem. Então, o ponto que eu estava a gente chega e estima 2 custos marginais. O custo marginal, que é uma função dos dados, de coisas que a gente estimou, que são essencialmente as matrizes de sensibilidade a preço própria e cruzado, e um componente que é uma premissa que é a estrutura de mercado, que você vai assumir. Agora, então eu posso ter N diferentes custos marginais estimados de forma correspondente a diferentes N estruturas de mercado. Tem que descobrir algum jeito para dizer como é que eu vou escolher isso aqui. Testes de hipóteses não alinhadas. Qual é a ideia? A ideia é que, presumivelmente, custo marginal deve depender de alguma coisa. Tá? Então, é de se esperar que o custo marginal seja uma função de, sei lá, W, outras coisas em que W é custos de fatores de produção. Tá? Então, essencialmente, a gente tem 2 modelos econométricos. Vamos imaginar, assim, exemplo, tipo, como se fosse distribuição de combustíveis. Até posso mostrar para vocês depois um exemplo. Eu acho que eu mostro, acho que a gente vai ver isso na próxima aula. Então, o custo marginal é uma função, o custo marginal, por exemplo, da gasolina no varejo, é uma função do preço da gasolina no atacado. Certo?
Então, a gente teria aqui um modelo do custo marginal de Bertrand mais oligopólio é uma função alfa 0 mais beta 0 vezes preço em gasolina mais um termo erro U. Custo marginal de Bertrand mais cartel é igual a φ0 mais φ1 vezes preço da gasolina mais U. Então, aí é uma coisa, esse é o tipo de problema econométrico, que é o tipo de, digamos assim, seleção econométrica a seleção econométrica de modelos que eu acho que a gente vocês não devem ter visto. Porque na maior parte das vezes, o que vocês costumam entender como seleção de modelos é alguma coisa do tipo y é igual a alfa mais beta x1 versus y igual a i mais psi mais φ x2. Nesse tipo de comparação que eu estou mostrando aqui embaixo, este vezes este, você consegue criar o chamado encompassing model. A ideia desse encompassing model é y é igual a, sei lá, delta 0 mais delta 1 x1 mais delta 2 x2. Nesse caso, nesse encompassing model, você consegue determinar qual é o modelo verdadeiro simplesmente por meio de hipóteses nos coeficientes do modelo encompassing. Então, tipo, se delta 0 é igual a alfa, delta 1 é igual a beta e delta 2 é igual a zero, a gente está aqui, esse é o modelo de verdade. Se delta 0 for igual a φ, delta 1 for igual a zero e delta 2 for igual a essa outra coisa aqui, esse é o modelo de verdade. Então, basicamente, você consegue construir um modelo em que os outros comparativos que você tem são casos especiais. Nessa situação aqui, você não consegue fazer isso aqui. Basicamente, qual é a ideia aqui? A ideia é você fazer chamado teste de hipóteses não alinhadas. E o teste de hipóteses não alinhadas clássico é um teste de um sujeito chamado Wong, de 1998, num contexto de máxima verossimilhança, e Wong e Rivers, num contexto de GMM. Essencialmente, esses dois testes, eles vão ver qual dos dois modelos está mais próximo de um chamado limite de informação.
E, essencialmente, essa medida de proximidade é um negócio chamado critério de informação de Leibler. É conhecido como clique. É legal, você fala o nome presa, tem uma sigla presa também, é o glorioso clique. Deixa eu ver onde eu estou aqui nessa apresentação, porque eu estou há horas falando disso. Não. Aparentemente deu pau na apresentação. Já falamos disso tudo, hipóteses não alinhadas. Vou abrir a aula 7 aqui. Enquanto isso está abrindo aqui, eu vou. Aqui já é outra coisa. Muito bem. Esse é um caminho, os testes de Wong e testes de Rivers. Os papers originais são muito enjoados de fazer, implementar esse negócio, pelo menos, eu não sei de uns 3 anos para cá, porque eu não acompanhei se isso tem implementação computacional, mas, por exemplo, tanto para o Wong quanto para o Wong e Rivers, você precisa extrair um vetor de contribuições para a função critério, seja ela ML, seja ela GMM, para fazer aí umas voltas que leva a um cálculo desse critério de informação Kullback-Leibler. O caminho mais fácil aqui, o teste mais fácil que tem aqui é o teste J de McKinnon. O teste J de McKinnon é bem simples. A gente tem um modelo que é custo marginal 1 igual a alfa 0 mais beta 0 W mais U. E a gente tem o C2 Φ0 mais Φ1 mais U. E você quer saber qual desses dois é melhor. Basicamente, o que você faz? Você vai fazer calcular o C chapéu do modelo 2, por exemplo. E aí o seguinte, você vai colocar esse predicted aqui, C1, alfa 0, mais beta 0, W, mais, sei lá, delta, vezes C hat, mais U, e vai testar se delta é igual a 0. Aí a parte 3, calcular C hat de 1, um cálculo fazer C2
igual a φ0 mais φ1 W mais ômega C hat 1 mais U, e você vai testar H0 igual a ômega igual a 0. O que pode acontecer? Então, você pode dizer que se você conseguir que delta é igual a 0 e ômega é diferente de 0, significa que o 1 ajuda a explicar o 2, mas o 2 não ajuda a explicar o 1. Então, 1 melhor. Se delta diferente de 0, ômega igual a 0, significa que 2 ajuda a explicar 1, mais 1 não ajuda a explicar 2. 2 seria melhor. Ah, professor, e se não der nenhum desses casos? Aí, indefinido. Quer dizer, se os dois forem estatisticamente iguais a 0, ou os dois forem diferentes de 0, o teste dá a resposta simples, não sei. Tá? Esse é um problema que a gente tem num teste como este aqui. O teste do Wong tem a vantagem que, basicamente, é que nem critério de informação de Akaik e critério de informação de Schwartz, que sempre vai ter um menor do que o outro. São dois números, você vê se um é maior que o outro, qual que é maior e pronto. Só que até onde eu sei, pode ser que eu esteja errado, ele ainda não tem implementação computacional. Você tem que fazer isso na munheca. Alguma pergunta até agora, pessoal? Não. Muito bem. Então, nessa abordagem, olha só, o que você, na verdade, você precisa? Nessa abordagem, você precisa só de uma estimativa de delta, que é a matriz de efeitos parciais, você precisa de P e Q, e você precisa de uma premissa sobre a competição. Então, e o que isso significa? Isso significa que não é uma coisa muito, complicada de você fazer premissas sobre a competição, ou tirar conclusões sobre a competição, desde que você tenha alguma coisa estimada aqui nessa matriz. E esse arcabouço de tipo, olha, eu tenho uma matriz sobre as sensibilidades cruzadas dos produtos e algumas medidas de preço e quantidade, dá margem a uma linha conceitual que hoje em dia ela não é, eu tendo a não achá-la acadêmica, apesar de há uns 10, 15 anos atrás eu tinha ter visto vários papers sobre isso. Acho que hoje em dia isso diminuiu bastante. Hoje em dia ela é mais associada à prática para algumas questões específicas do que acadêmicas, que é a abordagem de simulação
A ideia das simulações de fusões, ela parte de um ponto parecido, ela parte das condições de primeira ordem das empresas. Ela vai chegar em uma situação, ela vai chegar em uma coisa parecida com o que a gente quer, que é, uma das coisas parecidas que a gente pode querer saber é o que acontece com os preços caso um evento X ocorra. Essa é uma pergunta razoável, essa é uma pergunta, na verdade, que tanto o paper do Nível, está aqui, quanto o paper do Miller e Weinberg se fizeram. Tanto esse paper quanto esse outro aqui, são perguntas que eles se fizeram. O que aconteceria caso houvesse essa fusão? O que aconteceria com os preços? A diferença na simulação de fusões do que a gente está fazendo aqui é que esse delta, ele não é estimado e sim calibrado. Como é que você vai calibrar esse negócio? Basicamente, você pega alguma elasticidade pré-existente. E eu vou mostrar para vocês, eu fiz um texto aqui que era mais para os alunos de graduação. Eu dei OI na graduação no primeiro semestre do ano passado. Deixa eu reiniciar esse bicho aqui. Enquanto está carregando, podem me interromper, podem perguntar, tirar curiosidades, tirar dúvidas. Estou às ordens. Professor, você tinha comentado, né, a estimação dessa matriz delta de efeitos parciais, ela pode se dar via um sistema de equações de demanda, com os deslocadores lá de demanda, ou rotacionadores. E aí, se satisfeita lá a condição de ordem, você consegue identificar os parâmetros. Você não precisa de uma relação de oferta, nem equação. Não. Tá. Não. Você precisa da matriz quadrada com os efeitos próprios e os efeitos cruzados. Só isso. Precisa mais do que isso. Na prática, o que vai acontecer, na maior parte das vezes, a gente vai usar não um modelo de sistema de equações de demanda, mas um modelo de escolha discreta para obter essa matriz, tá? Porque é muito mais fácil, você precisa de os parâmetros para identificar, mas é essencialmente isso. Perfeito, obrigado. Deixa o bichinho carregar aqui, porque ele tá lento. Eu tinha deixado pronto antes da aula, mas só que demora muito, aí o servidor cai, ele reinicializa, pensa na morte da bezerra, um monte de coisa. Mas, assim, só enquanto ele está pensando aqui, como é que é esta calibração? Basicamente, essa calibração, existem vários modelos que são derivados dos modelos tradicionais de demanda que a gente viu anteriormente. Os dois mais comuns são o PC-AIDS e o ALM. São modelos que, conceitualmente, o PC-AIDS é baseado no Almost Ideal Demand System e o ALM no modelo Load
tradicional. Deixa ele carregar, pensar aqui nas coisas. Aí tem aqui os Bertrand tradicional de graduação, que vocês devem ter visto. Aí tem aqui Bertrand multiproduto. O que a gente tem aqui na empresa multiproduto? Aqui é exatamente a mesma coisa. Esse primeiro termo aqui é exatamente a mesma coisa que eu fiz lá atrás, tá? Então, você tem o Q1, aí você tem os dois efeitinhos cruzados. A única diferença que vai ter aqui é que eu faço uma volta um pouquinho maior, eu multiplico por P aqui para poder deixar as coisas em função dos shares, das margens percentuais e das elasticidades cruzadas. Mas a forma matricial é muito parecida, que é share, aqui em vez de ser efeito parcial, são as elasticidades, aqui essa matriz ômega que é igualzinha que a gente tinha feito anteriormente. Aí aqui é a margem, só que em vez de ser lá que nem lá atrás P menos C, aqui é margem percentual e aqui é share. É a mesma coisa. E aí a gente consegue fazer isso. O que a gente tem aqui? Aqui é um exemplo legal, porque isso é uma coisa que é uma pena que não está com problema. E tá funcionando aqui porque eu usei a versão antiga desse pacote. Existe um pacote no R chamado Antitrust. E esse pacote no R chamado Antitrust, ele vai fazer todas essas simulações de forma automática. Só que as últimas versões que tem lá, elas não têm esse jeito, essa telinha bonitinha. E aí eu vou mostrar para vocês que eu acho que é bem legal de mostrar. Que é um exemplo simples, onde você tem os produtos, imagine que você tem 4 produtos, você tem 3 empresas, então o produto 3 é propriedade da empresa 3, produto 4 também é propriedade da empresa 3, o preço, a empresa 1 tem produto 1, produto 2 é da empresa 2, normal, e aí tem uma fusão que precisa ser avaliada, em que o produto 2 vai ser comprado pela empresa 1. Depois você vai ter empresa 1 e empresa 2. Antes, os preços eram iguais, essas aqui eram as quantidades vendidas. Aí você tinha aqui todas essas coisas. Se vocês notarem, a vantagem da simulação é você não precisa de muitos dados, você só precisa dessas duas coisas aqui. Você precisa dessas duas coisas aqui. E aí, depois eu até posso passar os papers originais, eles, tanto o PCA-IDES quanto o ALM, basicamente eles calibram esta matriz aqui, delta, essa matriz delta, eles calibram essa matriz delta com base em uma elasticidade e uma margem ou 2 margens. Basicamente, elas colocam números ali, não são estimativas, não existe erro padrão, mas são números para encher esse bichinho aqui. E preenchendo esse bichinho, o que vai acontecer? Qual é a mecânica? A mecânica é a seguinte, você tem, inicialmente, essa situação aqui, com um delta antes da fusão. Então, você tem essas margens e aí você calcula os custos marginais. Depois, você muda o delta com os custos marginais que você calculou antes e você calcula os preços novos. Então, o que vai acontecer? Então, aqui eu estou calibrando a elasticidade de mercado com -1. Poderia calibrar outro valor. Geralmente, você teria isso sendo um conhecimento prévio, um conhecimento externo que você adquiriu do seu conhecimento na indústria.
Simulou. Então, basicamente, aqui você tinha o HHI antes da fusão, era 3.400. Então, se você pegar os market shares, elevar ao quadrado e multiplicar, vai dar 3.400. Quando você juntou aqui, o HHI passou de 3.400 para 5.800. É uma coisa. O aumento médio nos preços foi de 7,4%, e o preço dos produtos das empresas que se uniram subiram 11%. Tem detalhes aqui. Então, aqui é o preço inicial, 10. Aí aqui é o preço após a fusão. Vocês notam que as empresas que se fundiram, elas sobem mais os preços. Por que elas sobem mais os preços? Por causa um ponto que a gente tinha falado anteriormente, que era esses terminhos aqui estarem nas condições de primeira ordem, agora após a fusão. Mas notem que esse aumento de preços, ele não é exclusividade das empresas que estão se juntando. Ele também vai acontecer nas outras empresas. Alguém sabe por quê? Silêncio. A banda fica mais inelástica? Não, é mais simples. O que vai acontecer? As empresas que estão se fundindo, elas têm um incentivo pelo que eu falei, para subir o preço. Mas em um jogo de Bertrand, o que vai acontecer? A variável estratégica, ela é chamada complemento estratégico. Então, a melhor resposta para uma mudança no preço do seu oponente é mexer o seu preço na mesma direção. Se a competição fosse Cournot por quantidades, a melhor resposta para a mudança de um competidor é você fazer a coisa no sentido contrário. Então, em equilíbrio, este preço ainda assim vai ser um bocadinho maior, mesmo que a estrutura de propriedade desses caras aqui não seja afetada. Tá? Então, você tem um pequeno aumento aqui, que é absolutamente normal. Os dois outros são bem menores. O que vai acontecer? Os market shares vão aumentar. Então, se você vê aqui, quer dizer, os market shares desses caras aqui vão aumentar, os market shares dos caras que se uniram e os preços subiram vão diminuir. Aqui está em base percentual a mudança no market share. Aqui você tem o no purchase share, são as quantidade das pessoas que está consumindo o outside good, então tem fuga para não compra, tá? Aqui estão as elasticidades calibradas, então as elasticidades calibradas são essas aqui. Elas são calibradas nessa especificação de demanda com essa estrutura de competição e de interação aqui, tá? Depois da fusão, você recalcula as elasticidades, elas são um pouquinho diferentes, acho que elas mudam até muda pouquinho, né? Não muda grande coisa. Tá? O que mais que eu posso fazer? Eu vou mudar a interação para Cournot, para ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Professor, manda o link do texto, por favor. Mando. Vou mandar aqui mesmo para vocês. Obrigada. O CAD usa simulações desse tipo? Assim,
não é uma coisa muito não é uma coisa que está numa regra procedimental. Já usou mais, não usa tanto. É uma coisa mais que, por exemplo, é uma coisa mais que o departamento econômico às vezes pode usar para saber se alguma coisa vai acontecer. Mas eu nunca foi meio procedimental. Durante muito tempo, nos anos 80 e nos anos 90, tanto a European Commission quanto o DOJ, eles usavam informal, também nunca foi entronizado dentro de algum procedimento operacional o uso disso. Mas durante os anos 90, era muito comum as autoridades antitrust dos Estados Unidos e Europa usarem uma dessas. O DOJ gostava muito desta aqui, e a Comissão Europeia gostava muito deste aqui. Tá? Mas hoje não é tão... Você não usa uma coisa tão amarrada como essa. Você se preocupa, na verdade, assim... O que o pessoal gosta muito de olhar hoje em dia? Eles gostam muito de olhar, deixa eu ver. Aqui não tem, só com demanda linear. Deixa eu voltar no Bertrand. Bertrand Logitech. Vou simular aqui e vou rodar de novo, tá? Demorar um pouquinho, acho eu. Aqui, eles têm muita atenção nisso aqui. Não veio? Tem que rodar de novo. Vou rodar de novo para ver se aparece. Report Diversion Ratios. Aonde eu vou? Cadê o Diversion Ratios? Diagnostics, elasticities. Cadê o Diversion Ratios? Messages, warnings, errors, are codes. Não tem aqui. Mas eles gostam muito dessas diversion ratios, mas aí o diversion ratios é um negócio parecido com a elasticidade, mas é alguma coisa que você consegue calcular a partir de preços e uma hipótese sobre margem. As entidades antitrust dos Estados Unidos e da Europa, elas meio que saíram fora um pouco de uma coisa tão parametrizada quanto isso, porque não tem muito jeito. Tanta parametrização não tem como não guiar os resultados. Então, se você fizer, como eu falei, se você olhar com cuidado isso aqui e ficar brincando nessas opções aqui e tal e coisa, não tem muito jeito. Os resultados vão diferir razoavelmente. Os resultados vão diferir razoavelmente se você, dependendo da premissa que você faz, do ponto de vista de interação competitiva ou de forma funcional da demanda. Então, assim, por isso não é mais tão usado quanto era, por exemplo, no começo do século. Tá? Entendi. Além das premissas da interação competitiva, em termos de input ali, o que você precisa é o preço que cada firma... O preço de cada firma cobrada, as quantidades. Você precisa ter um custo também, né? Você precisa, na verdade, você não precisa ter um custo, você precisa ter uma hipótese sobre margem, preço, custo marginal. Está aqui, ó. Entendi. Você precisa dessa, pelo menos uma margem e uma elasticidade ou duas margens.
O que acontece da margem? O pessoal fica mais confortável com... Assim, o pessoal é confortável com margem porque, bem ou mal, é um número que você tem um análogo financeiro. Então, você vai falar, margem, preço sobre custo variável, ou preço sobre custo variável fazendo umas 2 ou 3 ajustes, tirando umas contas daqui e acolá, você chega em um número que dá para pôr aí com uma relativa confiança. Tá? Na verdade, o pessoal de antitrust tem mais confiança em margens do que em cálculo de elasticidade. E aí é mais... por isso que eles gostam mais dessas coisas de diversion ratio do que, hoje em dia, eles gostam mais dessas simulações de fusão. Mas já teve bastante estudo desse negócio nos anos 90, quando começou a surgir código para isso aí o pessoal começou a fazer, vamos simular a fusão, vamos ver como o resultado de simulação de fusão muda do jeito X, Y ou Z. Entendi. Pô, é interessante. Assim, se você pensar que você precisa de relativamente pouca informação, é uma coisa... É feita para ser... Por isso que eu falei, isso aqui não é tão mais paper acadêmico, isso é mais para um praticante na área de defesa da concorrência, alguma coisa. Porque você precisa de relativamente muito pouca coisa. Você precisa de muito menos informação aqui para estimar, para fazer essa conta, do que você precisaria, por exemplo, para estimar demanda. Porque para estimar demanda já é meio ruim de estimar, porque você só tem 4 observações de preço e quantidade. Certo. Legal. Pô, obrigado. Nada. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver, o que vai acontecer, eu não quero começar isso aqui e deixar no meio, então eu vou fazer o seguinte, a gente vai parar por aqui. Na aula de sexta, a gente vai fazer uma coisa no computador, uma coisa de conduta, vai ser diferente das coisas que estão lá. Eu vou fazer a coisa de conduta baseada num dos exercícios que eu apliquei na prova da primeira metade do curso. Eu preciso dar nota para vocês. Preciso sentar e vou fazer isso esse final de semana. Aí a gente vai fazer isso de mostrar como é que você liga a estimação de demanda com essas simulações. E aí a gente começa a aula 7. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Combinado. Perfeito. Ok, então, pessoal. Essa agora seria uma aula 6B, assim, né? Não tá na... Alô? Nos vemos... alô, estou aqui. Parar a gravação.